social hoje das crianças. A quarentena e a curva. Qual a necessidade do isolamento social? Dessa tal quarentena? Sempre existiram doenças por aí e isso nunca foi motivo para ficarmos sem sair de casa. Por que agora é diferente? O que é que esse novo coronavírus tem que os outros não têm? Alguém pode explicar essa história de achatar a curva? A quarentena e a curva. CHC artigo. Você já perdeu a conta de quando essa história de ficar em casa começou e não sabe mais o que fazer para se distrair? Andando para lá e para cá, você ouve algo curioso na TV. É preciso ficar em casa para achatar a curva. Mas espera aí, que curva? Que achatamento é esse? O motivo dessa tal de quarentena não era o vírus, coronavírus? Não é fácil ficar sem sair de casa durante tanto tempo. Sentimos saudades dos nossos amigos, da escola, da natureza. A internet até pode ajudar no contato com o mundo lá fora, mas nada se compara a um bom passeio ao ar livre com as pessoas que a gente gosta. Uma coisa é certa: esse confinamento está nos ensinando a valorizar as alegrias simples da vida. Justamente por ser algo que exige um enorme esforço por parte de tantas pessoas, é natural que surja a pergunta: qual a necessidade do isolamento social? Afinal, sempre existiram doenças por aí e isso nunca foi motivo para que deixássemos de seguir com as nossas rotinas. Por que agora é diferente? O que é que esse vírus tem que os outros não têm? Um enxame de pacientes. Você já deve ter escutado comparações entre a doença causada pelo coronavírus, a Covid-19, e uma gripe comum. Os primeiros sintomas das duas infecções são realmente muito parecidos: mal-estar, febre e tosse. A forma de pegar também é parecida, pelo contato com as gotículas de espirro ou tosse de pessoas infectadas. Mas existem várias diferenças importantes. A principal delas é a velocidade de transmissão do vírus. O novo coronavírus se espalha bem mais rápido. Por conta disso, esse novo vírus poderia ser comparado a um enxame de abelhas. Abelhas? Calma, eu explico. A picada de uma abelha não é perigosa para aqueles que não são alérgicos, mas a picada de várias abelhas ao mesmo tempo é capaz de levar qualquer pessoa para o hospital. Da mesma forma, tratar uma só pessoa com Covid-19 não é uma tarefa complicada, mas, como essa pessoa transmite a doença rapidamente para várias outras, e algumas podem ficar em estado grave, os hospitais podem ficar lotados. Em hospitais lotados de pacientes, faltam equipamentos e médicos para cuidar de todo mundo. No final das contas, algumas pessoas podem acabar sem tratamento adequado, o que é bastante perigoso. É como se esses hospitais fossem atingidos por um enxame de pacientes. Matemática em ação. Essa previsão pode parecer um pouco estranha. Como é possível adivinhar que uma nova doença é capaz de lotar rapidamente as salas dos hospitais? Desde quando o ser humano é capaz de prever o futuro? Para resolver esse mistério, não é preciso de bola de cristal. Com a ajuda de algumas pistas, a matemática consegue dar conta do problema. Veja, os cientistas perceberam que a doença estava se espalhando de uma maneira muito particular. Para entender a situação, bastou eles prestarem atenção em como o número de pessoas infectadas crescia. Parece confuso? Que tal um exemplo para facilitar? Imagine o começo da epidemia do novo coronavírus em uma cidade qualquer. Se no primeiro dia da doença nessa cidade temos uma pessoa infectada, no terceiro dia teremos 2. No sexto dia, 4. No nono dia, 8. Opa! A partir daí, fica de fácil notar um padrão. A cada 3 dias, o número de pessoas infectadas é multiplicado por 2.
Esse crescimento, que de início parece ser inofensivo, pode se tornar um baita problemão. Basta seguirmos com essa conta para percebermos que, em apenas um mês, chegaríamos a 1.024 casos de pessoas infectadas na cidade. A sorte é que os matemáticos conheciam muito bem esse tipo de crescimento. Eles já até tinham um nome para ele: crescimento exponencial. Para achatar a curva, os cientistas sabiam que, se nada fosse feito, a quantidade de pessoas infectadas com o novo coronavírus iria continuar aumentando para números gigantescos. A boa notícia é que eles estavam seguros de que a pandemia causada pelo vírus iria passar. Em algum momento, a quantidade de pessoas curadas iria se tornar maior do que a quantidade dos novos infectados. Assim, após atingir o seu valor mais alto, o número de infectados diminuiria da mesma forma que cresceu. Então, os cientistas desenharam uma figura formada a partir da previsão de crescimento e da diminuição do número de infectados pela doença. Como resultado, eles chegaram a uma curva parecida com uma onda bem grande. É justamente na crista dessa onda onde estaria apresentado o número máximo dos casos de Covid-19. Como é muito difícil testar toda a população para saber quem está com a doença, a única maneira de frear a transmissão do vírus seria evitando o contato entre todas as pessoas. Daí que vem a famosa quarentena que estamos vivendo. Nela, além das pessoas que sabem que estão infectadas, aqueles que não sabem que estão com a doença e até mesmo aqueles que não estão, devem ficar em isolamento. Essa é a única maneira de ajudarmos a diminuir o número de pacientes nos hospitais. Depois de tanta explicação, finalmente podemos entender aquele papo sobre achatar a curva. Quando ficamos em casa, ajudamos a diminuir o número máximo de infectados e a velocidade com que os casos de doença aumentam. Essa atitude é capaz de alterar as previsões originalmente feitas pelos cientistas. Como consequência, a curva desenhada ganha um formato um pouco diferente. Se antes a figura se parecia a uma grande onda, com a quarentena, ela passa a ter a cara de uma onda achatadinha. Um por todos e todos por um. Na luta contra o coronavírus, são necessárias muitas frentes de batalha. De um lado, equipes médicas trabalham dia e noite dentro de hospitais para cuidar de todos os seus pacientes. De outro, cientistas do mundo todo buscam vacinas e medicamentos eficazes no combate à doença. Enquanto isso, você espera tudo passar sem sair de casa e, de quebra, ainda contribui para diminuir o número de pessoas infectadas. Durante a quarentena, não há outra saída, seja de jaleco ou de pijama. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para salvar o dia. Esse texto foi feito por Carolina Andries Gigliotti, mestre em Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi publicado em maio de 2020.